Eu até tinha ido numa época acho que em Araras, eu fui na época, só tinha acro, né? Fui perguntar quanto é que era o curso, daí era um monte de hora pra poder tirar a carteira. Eu falei, não tem como. Eu Então, também tinha muita vontade na E época, assim, mas... e aí eu fui fazer ground, né? Eu fiz ground do King, fiz ground do Sim. Citation, fiz exatamente. IFR, fui dar aula. Então, assim, tudo virou São outras carreira. prioridades, Exato, do que tudo daria virou carreira. dinheiro, vamos dizer assim. Eventualmente Iniciar daria no dinheiro. mercado, né? Exato. Investir pra Pra entrar no poder entrar no mercado. mercado. Aí eu entrei na linha aérea, aí eu fui fazer acrobacia. Que a Inclusive, acrobacia é um hobby, né? Infelizmente no Brasil ainda é hobby, né? Um esporte, vamos dizer assim, mas assim... Mas é pelo hobby. Pelo Hoje hobby. tem muito pouca gente que consegue viver só disso. Sim. Acho que no Brasil ninguém consegue viver só disso. Sim. A gente consegue ganhar mais dinheiro e ajudar com isso, mas Sim. viver só disso é impossível. Diminuir os custos, né? Digamos exato. assim. E assim, como funciona a formação de um piloto acrobático, assim? Qual que é o primeiro estágio? Lógico, tem que ter as habilitações pra Precisa ter o voo. PP, né? O primeiro. Eu acho Sim. que o mais importante é ter vontade. Sim. Uma das coisas que a gente conseguiu com o CBA, que foi muito bom, e acabou divulgando a acrobacia, foi acabar com a habilitação de acrobacia. Um dos objetivos da fundação do CBA foi isso. Acabar com a habilitação de acrobacia, porque ela acaba restringindo, né? Porque daí só algumas pessoas podem na instrução, só algumas pessoas podem fazer o voo de check. E aí, no Brasil a coisa acaba virando... Fica inviável. Fica inviável, né? Então a gente... Dificulta, né? Dificulta. Então uma das vantagens foi isso. E não é que a gente inventou isso. Tá. A gente copiou dos Estados Unidos. Estados Unidos. Então a gente não pode falar assim... É aquele negócio, se você não sabe fazer melhor, copia, né? E eu acho que, pelo menos pra aviação geral e acrobacia, não tem país melhor no planeta pra você copiar do que os Estados Unidos. Lá é muito fácil. Então a ideia foi exatamente essa, acabar com a habilitação. E as regras, elas mais ou menos são parecidas. Lá ainda é um pouquinho mais simples do que aqui no Brasil. Mas a gente ainda tá tentando ver se a gente muda essas regras aqui no Brasil pra ver se facilita. Assim, existiu uma organização anteriormente ao CBA. Ela ainda existe, na verdade. A Acro ainda existe, ela Acro. ainda dá instrução. Hoje é o Jorge que é presidente, eles continuam dando instrução, vão participar do nosso campeonato. Tá. Mas a Acro, ela ficou meio inerte por um tempo. Sim. E nessa necessidade de voltar aos campeonatos e voltar a divulgar, que veio a fundação do CBA. E logo no segundo ano do CBA, foi em 2011 que ele foi fundado, em 2012... O Delaglio conseguiu, com a ANAC, várias reuniões, vai e volta. Eu lembro, eu tava voando na Trip nessa época. Tá. E ele sempre ia pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Tipo, lá de Curitiba em Ponta Grossa, na verdade, lá pra Brasília, pra resolver isso daí. E acabou conseguindo. Inclusive, meu primeiro campeonato precisava ter habilitação. O primeiro que eu fui competir. Eu tive que voar com safety, porque eu não consegui tirar a habilitação. Aí o Hernani foi meu safety. Aí no segundo campeonato que eu fui participar, já não tinha mais habilitação. Então deu pra... popularizar, na verdade, a acrobacia. Exato. Daí, voltando à pergunta é hoje, você precisa ter o PP, porque você precisa ser piloto para poder voar, né? Sim. Então, não tem mais o cargo de instrutor de acrobacia oficialmente. Tá. Mas o importante é você procurar alguém com experiência que vai te dar instrução. Primeiro que vai te economizar muito dinheiro. Sim. Mesmo que você fale assim, eu aprendo sozinho, você tem habilidade, beleza. Você aprender com alguém te economiza várias horas de voo. E evita que você pegue vícios que podem ser perigosos ou improducentes pra frente. Por exemplo, você aprende a fazer uma manobra errado e continua fazendo o resto da vida errado. Até você pegar essa mania é pior. Sim. Então a instrução ela é primordial pra segurança. A melhor coisa é e aprender financeiro. direito, né? Exato. Aprender correto. Aprender uma vez só, né? Não ter que desaprender. Sem a ajuda de um profissional. Exato. Não faça sem a ajuda de um profissional. Mas é rápido, na verdade. A evolução da acrobacia ela é bem rápida, principalmente nas primeiras horas. Você vai ver que da primeira hora até a tua quinta hora de acrobacia, que dá uns 10 voos, né? A gente voa meia hora mais ou menos, que não mais que isso cansa. A pessoa evolui muito rápido. E com um instrutor que goste e saiba o que tá passando, é mais rápido ainda. Então você vai aprender rápido, você vai se divertir e você não vai se colocar em uma situação esquisita que você vai passar nervoso. Que acho que é o mais importante pra acrobacia. É se divertir e não passar nervoso. Exato. E divertir o público, né? Eu tenho um amigo, o Bola, baita de um piloto de planador, você já viu nos shows dele? Sim. Cara, maravilhoso o voo dele. E ele fala isso, ele fala que o show aéreo tem que ser assim, né? Quem conhece tem que olhar e não achar nada, tem que achar normal. Sim. Quem não conhece tem que achar perigoso. Entendeu? Mas não é perigoso. Todo mundo me pergunta assim, mas não é perigoso o show aéreo? Eu falei, não. Lá dentro adrenalina, eu falei, é zero adrenalina. Se tá tendo adrenalina, você tá fazendo alguma coisa errada. Não pode ter adrenalina, você tem que estar calmo, tem que estar tranquilo. Fez o voo, pousou. O cara que entende de acrobacia vai falar assim, cara, baita de um voo, seguro, de boa. E curtiu. Exato. Bacana. É isso aí. Mas se tiver aí também é o sinal.
se tem gente que entende, vê teu voo e essa pessoa se assusta, aí ficou feio. É, né? Tem que ser uma coisa normal. Tem que ser tranquilo, tem que ser tranquilo. A acrobacia não é adrenalina, não é porra Loucura, né? louquice, não é nada. É tipo, é treino, é tudo pensado, tudo praticado. É isso que eu ia falar. A gente falou aqui no dia que o Jankovic veio e tem todo um treinamento correto. Uma preparação, né? A preparação, as manobras corretas a se fazer. Não é assim, sobe lá, faz o que você quiser. Não, tem um set de manobras ali pra você. É isso pro campeonato. A pessoa pode fazer acrobacia só pelo prazer de acrobacia, pela pirueta. Sim. Não... Apesar de eu ser apaixonado pela competição, a acrobacia de pirueta é uma delícia. Sim, O cara voar no final da tarde, pôr do sol, só curtir. exato. Mas mesmo essa, se você aprendeu direito e você faz com segurança, você vai se divertir mais. Você não Sim, vai passar nervoso, você não vai assustar ninguém. Exato. E essa organização do campeonato, como é que tá sendo? Correria sempre. É muito difícil no Brasil, esse ano, os últimos 2 anos. Na verdade, assim, a pandemia ela acabou gerando uma pausa no meio que atrapalhou Sim. bastante a gente. Porque primeiro foi o clube de Tatuí lá, que comprou a ideia da gente fazer um campeonato aliado com um show aéreo e trazer público. Sim, E foi um baita de um evento lá em Tatuí, em 2019. Em 2020 a gente não conseguiu fazer nada por causa do Covid. 2021 a gente conseguiu fazer, mas ainda teve restrição de público. foi o de Itápolis? Foi Não. lá da Aldeia da Serra lá. Uma aldeia, é verdade. Isso. Na aldeia da Serra. Só que ainda teve restrição de público, mas eles também compraram a ideia. Eles têm um aeroporto maravilhoso. Sim. Eles foram baita parceiros e ainda conseguiu. Estrutura muito legal. Sensacional. E esse ano, o pessoal lá de Belo Horizonte, o Fernando Dallau, te agradeço de novo, ele comprou nossa ideia e falou assim, não, vamos fazer um campeonato agora pro público. Então, eu acho que do CBA, isso eu posso falar com certeza, é o maior patrocínio que a gente conseguiu até hoje. E, inclusive, ele é maior do que alguns anos passados juntos, assim, Caramba, que pra gente legal, hein? conseguir fazer um Bacana. campeonato bem legal. Tanto que esse ano a nossa Então vai ter ideia... público, então. Vai ser aberto esse ano. Legal. Esse ano vai ser aberto ao público, vai ter uma estrutura específica para o público, vai ter outras marcas que vão expor lá, não relacionadas necessariamente à aviação. Então vai ser um evento muito legal. Nossa. Que legal, Show, cara. hein? Show de bola. E a região é sensacional também, Parabéns. né? A Serra do Cipó lá é muito bonito. Na região tem várias Sim. pousadas. É ponto turístico, né? Isso. Bem bacana. Então, tá na correria. Porque, assim, a gente tem que cumprir várias normas, na verdade, né? Sim. A gente tem que ter o Notan do DCEA, a gente tem que ter na verdade, do campeonato, que é um Notan. A gente tem outro Notan pro show aéreo, porque daí muda o low line, muda um monte de Sim. coisa. E pra ANAC também. O pedido do campeonato é uma coisa. O pedido do show aéreo é outra coisa. Tá. Então tem regras diferentes. A gente tem que cumprir todos esses para conseguir fazer o campeonato no modelo que a gente tá. Não sei se é o mais correto, mas é o que tem mais funcionado, na verdade. Sim. Que é aliar o campeonato com um show aéreo. Na verdade, porque é para atrair o público. A gente tem que ver. Exato. O show aéreo que você diz não é o 4 Minutes. Além da 4 Minutes, né? Além? A gente vai tentar uma galera voando fora da 4 Minutes. Tem alguns aviões que não vão participar, vão só voar no final da tarde. Mas a gente, puxando o assunto, a 4 Minutes é uma categoria que, pelo Mundial de Acrobacia, quem voa ilimitada, tem o quinto programa, que seria o quarto programa, desculpa, que é o 4 Minutes Freestyle. Então voa com fumaça, você não precisa seguir as manobras do catálogo Areste. É um show, você põe Com música. música, né? Como a gente Bacana. tem pouco competidor de limitada no Brasil, não é justo a gente, limitar a 2, 3 pilotos. Então a gente abre para todos os pilotos que já têm alguma experiência Sim. a participar da 4 Minutes. A gente muda as regras um pouquinho, por exemplo, o cara que voa básica, ele vai ter que voar 4 Minutes na low line da básica, porque a low line do show aéreo do cara da ilimitada vai ser os mesmos 300 pés, que é bem baixo. Então a gente vai pela experiência do piloto. A low line que você diz. É o mais baixo que você ponto poderia mais voar por baixo que ele vai categoria. voar. Cada categoria. Então, a gente abre para todo mundo para fazer um show aéreo, na verdade, e mostrar, é um jeito da gente mostrar a nossa competição pro público de um jeito bonito. Sim. O campeonato, para quem gosta, é muito legal. Para o público mais leigo, o voo é alto, não tem fumaça e não é tão emocionante o voo assim para quem Sim. assiste. Então, a gente põe a 4 Minutes no final para mostrar pro público o que a gente faz. Dentro Exato. de cada sua categoria, cada um com seu avião, mas fazer um show. E acabar a 4 Minutes, os outros aviões que não participaram, às vezes tem avião clássico, às vezes, por exemplo, ano passado a gente teve a Esquadrilha da Fumaça, teve formação do T6, teve bastante gente voando junto. Um show aéreo, então a gente aliar esse negócio Entendi. do show aéreo, né, meio 4 Minutes, meio show aéreo mesmo, com o campeonato. Com a competição em E si. esse ano, com o apoio da Laut, da Blackwood,
de churrasco que eles fazem. Pô, bacana, cara. Eles vão fazer um... Vai tá legal. Vai. A gente vai fazer... A festa vai continuar. Então, acabou isso, vai virar uma festa mesmo. Vai Sim. ter música, cerveja, comida, pra galera ficar e continuar aproveitando a estrutura do campeonato. Pô, bacana demais. Muito bacana. E assim, como é que funciona as categorias A gente tem de competição? 5 categorias. A básica, né, que é a Primary e a Sportsman, a Uhum. gente segue as regras do IAC, que Tá. é o CBA dos Estados Unidos O de órgão- acrobacia. O órgão de acrobacia Exato. americano. Exato, que é filiado ao EAA lá Tá. também. Então, eles definem as regras, que são muito parecidas com as regras da FAI. Tá. Só que para essas duas categorias, a FAI não regula nada. A FAI é da intermediária para cima. Tá. Então, o IAC a gente copia deles. Eles têm muita tradição. Sim. E a gente segue as sequências, as manobras, a gente pega do IAC e replica aqui. E depois a gente tem as 3 categorias que a FAI ela regula, que é intermediária, avançada e limitada. Basicamente, o que muda de categoria para outra é a dificuldade das manobras e a dificuldade da sequência em si. Aí, para aliar com a segurança, as categorias mais básicas tem a low line, né, nosso box. O box é um cubo mesmo de 1.000 metros por 1.000 metros por 1.000 metros. Tá. Então, é básico que dá os 3.000 e pouquinhos pés, né? Sim. Então, a gente começa na básica, a low line é 1.500 pés. Então, o box começa dali para cima. Certo. Tanto a básica quanto a Sportsman é 1.500 pés. E a ideia da low line ser alta é a categoria iniciante para o cara se acontecer alguma coisa, se assustar, ele tem bastante margem para baixo, para Pra recuperar. recuperar, exatamente. Aí, intermediária, a low line já baixa bem, vai para 600 pés. E vai dificultando um pouco as manobras. E vai para avançada, que também mantém os 600 pés, e vai dificultando um pouquinho mais. E a ilimitada, que daí é 300 pés o mínimo. O box é bem baixinho. Essa é a categoria... outro detalhe, né? A intermediária, avançada e ilimitada tem campeonatos mundiais disso. Tá. Então, que é o que a FAI regula. Competição. É nível mundial, exatamente. Acho que o Márcio disputou, né? Márcio, Francis já disputou. No Francis. Brasil, na verdade, tem bastante piloto que já disputou. É. O Paz de Barros disputou na Paz de época, Elisinho, Riccieri. Teve o Gobetti também participou. Tem uma Eles- galera aí que tem, já de disputou mundiais. fora aí. Do de avançada, se eu não me engano, eles. De limitada, acho que foi só o Francis e o Márcio. Tá. E por enquanto. E... basicamente é isso. E na ilimitada, por exemplo, a sequência, ela tem o K, que é um peso, na verdade, a sequência Aham. no máximo de pontos. A básica é 1, a Sportsman vai aumentando. Um total da sequência e o máximo por figura. Tá. Na ilimitada, você não tem mais máximo por figura. Você pode viajar o quanto você quiser, dificultar o quanto você quiser uma manobra. É a Sim. ideia do ilimitado. Só que tem que fazer bem feita É. pra não perder Aí nota, tem- né? exatamente. Só que ele não tem na manobra, mas ele tem na sequência como um todo. Tá. Você não pode passar de tantos K a sequência, mas a manobra em si você pode 50. Tem manobra hoje da limitada que ela vale mais ponto do que a sequência inteira da básica. Normalmente, na verdade, acontece. Só que tem que acertar. Quanto mais difícil fica, mais fácil fica de errar, na verdade, né? Toda acrobacia de competição, ela é composta de linhas, arcos e rolls nesse meio do caminho. Uhum. Ou um túnel normal, ou um snap, etc e tal. Tem as variações em hammer, tem slide, mas no geral é isso. Não Sim. muda muito disso. Então você vai compondo isso, uma linha, um arco, uma linha de 45, um roll no meio da linha. Aí, quanto mais coisa você coloca na sequência, mais ponto você pode perder. Sim. E o legal que é você contra você mesmo, né? Cris? Exato. Poucos esportes, não são poucos, mas os esportes acho que você joga contra você mesmo são os mais legais, né? Desafiadores, né? Desafiadores, legais. Porque Exato. o que o outro faz não interfere em nada. Sim. O que interfere é o seguinte, se um cara fizer uma baita de uma sequência antes de você voar, o juiz vai, tipo, olhar pra tua sequência e falar assim, o outro foi menor. Então ele acaba inconscientemente tirando alguns pontos. Sim. Só que o contrário é verdadeiro. Se o cara fez uma sequência mais ou menos, você faz um baita de um voo, aí o juiz fala assim, esse tá bonito. Esse tá Você acaba melhor. ganhando mais ponto, mesmo tecnicamente estando igual. Exato. Mas, no geral, você compete, como o Beraldo falou, você compete contra você. Você entra com 10. Seu maior adversário é você mesmo. É único, na verdade. E as notas, você entra com o Você máximo entra de com pontos. 10. Se você fizer a sequência sem errar nada, você termina ela com 10. Aí cada coisinha que você passa, por exemplo, uma linha tem que ter 45 graus. Uhum. Se você ficar com 40, aí você perdeu um ponto. Se você ficar com 50, você perde um ponto. Por isso que cada vez que fica mais complexa a manobra, você perde mais ponto. Exato. Porque às vezes a manobra é só uma linha, não tem como você perder muito ponto numa linha, porque ela vale 10, Sim. você errou 5 graus, você ficou com 9. Mas daí se você tem uma linha, com um snap, mais um roll, cada vez que você vai fazendo a manobra, você tem chance de perder ponto. Exatamente. Inclusive, você pode zerar, de tanto erro, você pode zerar a manobra. Você vai somando Sim. tantos erros que você zera.
E como é que funciona a parte de juízes? Como é que é escolhido o pessoal que julga, que dá nota para as manobras? Hoje no Brasil, a gente depende dos voluntários. Tá. Então, a gente traz os juízes mais antigos que já participaram, né? Fernando Paes de Sim. Barros, o Lídio, deu branco agora. Teve uma vez que vocês trouxeram o pessoal do Aeromodelo também, Teve, né? eles vão continuar. O Elber continua legal. sendo juiz. Muito bom, né? É legal, porque o aeromodelo também segue praticamente as mesmas regras, com algumas diferenças da parte de vento, na verdade, de correção Tá. de vento. Só que como o avião é menor e as manobras são mais complexas ainda, porque a performance do aeromodelo é absurda, Sim. os caras têm um olho muito afiado. Então é legal trazer eles pra julgar. Que Eles não bacana. deixam passar muitos erros assim. Sim. E você acha assim, se o juiz é bom, todo mundo ficou com nota alta, o corpo de juiz foi ruim. Foi bom. É mentira. Mentira. Todo mundo ficou com nota alta, tipo, todo mundo passou a mão, entendeu? Ninguém viu nada. Exato, ninguém viu nada. Porque não é difícil, cara. A gente vê vocês treinando aí. Quem tem um olho criterioso vai achar erro. Sim. Não tem como. Esse ano o Fábio Moritz, que eu tô lembrando dele, ele vai ser juiz também, ele já julgou, já competiu fora, julgou fora. Então a gente traz esse pessoal com mais experiência e traz o pessoal novo. Sim. A gente fez um curso de juiz agora em São João da Boa Vista, no mês A passado. respeito desse curso que eu ia perguntar, como é que funciona? A pessoa se candidata? Era só se inscrever. Na Sim. verdade, era a taxinha só pra gente pagar os custos, na Sim, verdade, sim. da estrutura. A pessoa se inscreveu, fez o curso, o Fábio, inclusive, deu o curso, o Elbe deu o curso. E a gente coloca no primeiro ano o cara pra ser auxiliar de juiz. Ele vai cantar as manobras, anotar, etc e tal. Sim, Dependendo do desempenho, às vezes, no campeonato, ele acaba até passando pra jogar as categorias mais básicas. sim. Ele vai pegando o jeito, como vai passando pra juiz. Tá vendo? Ó, tem mais essa oportunidade de entrar na aviação. Sim, se curtir, Né? tiver sem grana, tiver enrolado, tiver sem avião, ser juiz é muito legal. De Entendeu? verdade. Exatamente. Ô, Cris, e serão quantos voos por categoria? Na básica e na Sportsman, na princípio 2. Na Sportsman, possível 3. Vai depender de quantos aviões a gente tiver. Mas é o mínimo 2 que a gente precisa. Mínimo 2. Pra Ok. cumprir a regra, tem que ter no mínimo 2 voos. Da intermediária até a ilimitada, a gente tem que ter no mínimo 3 voos. Então a gente planeja Por competidor. por competidor. E assim, isso é feito num dia só? Não, Ou são normalmente dias é um por dia. um por dia? O IAC determina um tempo, na verdade. Você não pode Tá. voar com menos de 8 horas entre uma sequência e outra. Tá, Então, no geral, acaba sendo num dia e depois no outro. entendi. Mas você pode ser o último a voar num dia ou ser o primeiro a voar no outro. Você ainda cumpre Sim. essa regra. Ah, tá. Sim, Mas tem que ter um tempo para descansar. sim. Até porque nessas categorias funciona diferente. A gente vai com uma sequência treinada, que é a Free Known, que é a conhecida. A CIVA, ela divulga 4 manobras no começo do ano, e você tem que colocar essas 4 manobras, elas são obrigatórias. E o resto da sequência você monta. Daí você tem um limite de K. Daí, por exemplo, hoje na limitada é 450. Então você tem que fazer uma sequência que dê 450K usando aquelas manobras. As outras você inventa. Tá. Tem umas regras, tem que ter no mínimo um tunô, no mínimo um snap, no mínimo isso. Algumas regrinhas para você E montar. todo ano eles mudam. Todo ano mudam. É bacana. Vai incentivando o pessoal a treinar outras coisas também, mudar Nem a precisa, porque sequência. assim, você chegou com essa conhecida, beleza? Todo Aham. mundo vai com uma sequência bem treinada. Tá. Eu até tava voando agora há pouco, a ideia é essa, chegar bem treinado. Uhum. Aí depois vai pra desconhecida. A desconhecida é que aí que na verdade começa a competição de verdade. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você tenha 10 pilotos. Cada um vai escolher uma figura. Sim. Vai inventar uma figura da cabeça. Aí cada categoria tem sua limitação, tal, mas o cara inventa. Aí vão ser inventadas 10 figuras. Aí todo mundo vai ter que voar aquelas 10 figuras, podendo adicionar algumas manobras de ligação, que a gente chama, que elas valem um ponto X, se é uma ou 4 no máximo, todas vão valer isso. Se você tiver, ela acho que é, não lembro o número, você vai pôr 20K. Uhum. Se você fizer uma manobra só de ligação, aquela vale 20. Se você fizer 4, cada uma vale 5. Mas o total de ligação 20. é sempre o mesmo valor. E você vai ter que voar aquela sequência no dia seguinte sem treinar. Você monta a sequência e vai pro voo sem treinar. Inclusive, o não treinar é um critério obrigatório. Se alguém treinar essa sequência, for para outro lugar treinar, ou alguém vê treinando, é desqualificado. Você perde a Eu competição. não sabia disso. Que Quer é dizer, então, que durante o campeonato, tem uma sequência de manobras que é desconhecida. duas, no caso. A gente faz a conhecida no primeiro dia, a primeira desconhecida e a segunda desconhecida. Bacana. Aí que o bicho pega. É aí que o bicho pega. Aí que a experiência vai... Por isso que as categorias mais pra cima, porque a experiência começa a contar. Porque quando você tem uma sequência desenhada, por exemplo, você faz um voo. Ah, não ficou bom essa sequência. Eu vou Você vai acertando. aprimorar aquilo. Depois cada um inventou uma figura. E você vai ter que juntar essas figuras e sem voar, você vai ter que falar, essa sequência vai dar certo. E se não der, você vai ter que se virar lá em cima de fazer dar certo fazer também, dar porque não certo. tem outra opção. Ou ver onde você é melhor, focar no que você é melhor e talvez fazer um... Bom, enfim. É que é um outro jogo, na verdade. Né? Vale- Por exemplo, tá ventando, Aham. você tem que
ficar bem posicionado. Então o vento te joga para fora. Sim. Aí você tem que manter a sequência para dentro. Tem manobras que usa o crossbox para trazer para dentro, tem manobras que não usa. Dá para roubar, na verdade, nos arcos você consegue fazer o arco meio glissado, na verdade, para vir jogando de volta pro vento que ele tá te jogando para fora. Só que você vai pegando com o tempo, com a experiência. Estratégia. Estratégia, Tem exatamente. estratégia. Não é simplesmente subir. Não, é um xadrez. Tipo, eu vou É. colocar essa manobra aqui, porque se o Exato. vento estiver aqui, vai me ajudar. Bacana. Às vezes dá certo, às vezes você chega lá em cima e você fala assim, errei. Aí você Ô, dá seus Cris, pulos. e quais países que formam mais pilotos, assim, que tem mais tradição na acrobacia? Olha, nos campeonatos mundiais, a França sempre foi exponencial, né? Inclusive a Força Aérea patrocina a equipe, né? São pilotos da Força Aérea Francesa. Então eles têm um avião. Sim. É muito mais fácil a vida quando você Nossa, ganha para treinar acrobacia. Sim. Dá uma facilitada. Principalmente nessas categorias mais altas, tipo a limitada. Uhum. A gente brinca que o que você precisa para voar limitada é gasolina. É. É torrar muita gasolina, porque E o é só Avigás treino. tá caro. Tá caro. Então, tendo essa disponibilidade é mais fácil. Sim. A Rússia sempre teve muita tradição. Eles também, na época da União Soviética, né? Era tudo patrocinado pelo Estado. E esses caras continuam voando até hoje, inclusive, né? Então eles são muito bons, têm muita experiência. E os Estados Unidos também, não tem o que falar. Sempre foram, pela facilidade, né? Da aviação e o preço, lá tem muito também. São as três potências, então. Rússia, Mas França, Europa, no geral, Estados Unidos. Europa no geral. A Europa tem bastante tradição. É que a Europa tem muitos países, é muito pequenininho, então Sim. para eles é fácil. Por exemplo, lá tem muita gente com experiência que para treinar, para te ajudar a treinar, é essencial você ter alguém assistindo o teu voo para treinar. Treinar sozinho não te leva para lugar nenhum, Sim. porque você não vê os teus erros. Às vezes você vê de dentro, fala assim, nossa, ficou lindo. O cara de fala, não. De fora tá uma porcaria. Exato, é só isso. Então, lá na Europa é fácil, tipo assim, tem um cara que mora na França. Ele vai me treinar na Alemanha. Ele tá a 1 hora de trem. Sim. Entendeu? Aqui é mais difícil. Nos Estados Unidos tem bastante gente com tradição também, é um pouco mais fácil. Aqui no Brasil, a gente tem a galera que tem tradição, a gente treina com eles, mas é tudo mais... Brasil não é ruim, né? Mas não é bom, né? O desenvolvimento ainda não... É sempre... Pra aviação Parece ainda meio falta amarrado, bastante. né? Sim. É sempre muitas meio dificuldades. amarrado. Mas tá melhorando. Sim, e o CBA chegou Era a ideia, Pra né? Se você ajudar for ver o isso. número de aviões... Ano passado foi o Aumentar a avião... acrobacia. a Lá aumentar, no Aldeia né? da Serra foi o maior campeonato em número de aviões. Não foi em número de aviões, mas foi em número de... Mentira, não foi em número de participantes, só que foi em número de aviões. Tá. E somado com participantes foi o maior campeonato do Brasil já. Mas que Teve bacana. uma etapa em Ribeirão Preto, há muitos anos atrás, que teve mais gente competindo. E quantos competidores vocês esperam ter esse ano? Já Entre- fechou as inscrições? Ainda não, inscrição vão até hoje, dia 15. Hoje Hoje, 15. 15. Até hoje é com desconto, Ó, inclusive. aproveita. Aproveitem. A partir de amanhã já não tem o desconto, mas a gente tá esperando entre 30 e 40 competidores de novo. Pô, bastante. Bastante gente Pra média competindo. do que tava tendo, né? Sendo que a gente ficou quase 10 anos sem ter campeonato. Aí a gente conseguiu voltar com... O primeiro ano foi muito bom, aí o segundo caiu, teve 15, 16 competidores e veio aumentando, e tem aumentado. E tem aumentado o número de aviões, tem aumentado o número de gente que pratica, então Exato, esse que é o bom. O negócio tá começando a dar por conta já. exato. E o CBA tá aí pra ajudar nisso, né? Fomentar esse... o intuito do podcast realmente é trazer essas coisas a conhecimento do público, né? Que nem tá falando, tem o curso pra juiz. Qualquer um pode participar. Se o cara é um cara que gosta da aviação, que quer estar no meio, pô, se inscreve lá, faz o curso, aprende. A gente sempre tenta postar no nosso Instagram, é Acrobacia CBA, inclusive. @acrobacia CBA. Tá lá no Sigam aí Instagram, no a gente Instagram. posta quando tem curso, quando Sim. tem treino. A gente, infelizmente, teve a pandemia do Covid, né? Então ela Sim. deu uma desandada no negócio que tava pegando, pegando Todos os inércia de eventos novo. aeronáuticos, né, a gente saiu de uma Precisou, crise, né, suspender, né? a gente saiu de uma crise e entrou no Covid, né? Exato. Então, quando a gente começou, agora vamos pôr a É. cabecinha pra Então ficou fora. esquisito e agora inflação, as coisas tudo Sim. cara, então... Mas estamos indo. Não pode desistir, né? Não. Tem que Mas eu acho que agora- persistir. Voltou a ter dos anos 80 e 90, assim, a acrobacia tá acontecendo. Sim. A minha ideia no CBA sempre foi, nunca liguei pra... O meu intuito, na verdade, quando terminar desse mandato do CBA, é que o negócio flua. Sim. Não, e independente de quem esteja. Pra mim não faz diferença quem vai ser presidente, se você é vice-presidente. É A minha ajudar ideia, quem tá exato, lá, né? e que na verdade flua depois, que a gente não volte a estaca estagnar, zero. exato, estacar zero e parar de ter campeonato, que cria uma cultura, na verdade. A gente Exato. teve essa cultura no Brasil. Sim. A gente tinha o circo aéreo, né, com o Edo, com a Mônica, Sim. show, e sempre funcionou. E E infelizmente a gente perdeu. E a ideia é voltar isso no Brasil, voltar a ter a cultura do show aéreo, a cultura do campeonato.
Se eu sair do CBA e o negócio continuar funcionando, pra mim, missão Tá cumprida, ótimo, tô né? mais do que feliz. A ideia é essa, é fomentar a aviação, né? Sim. Nosso intuito com o podcast, quando a gente se reuniu, é esse, é trazer acrobacia, os eventos pro pessoal da experimental, de Uhum. ultraleve, né? Voltar aí a acontecer os Zenus, os encontros aí, porque parece que ficou meio perdido, Ficou. né? O pessoal não se reúne mais, não... E isso é... A melhor parte da aviação é essa, é reunir todo mundo, é estar todo mundo junto ali, é ver avião voar. Isso é outra coisa. A gente tem... No Brasil tem um preconceito com quem faz acrobacia. Eles acham que é todo mundo louco, todo mundo porra louca, ou todo mundo é pano preto, Sim, que esconde as coisas, e não é, na verdade. A gente só gosta muito e quer mostrar pra galera. sim. A gente só não vai falar pro cara sair fazendo sozinho, porque Sim. a gente não quer que ninguém se machuque, na Exato, verdade, né? Não é exatamente. zero pano preto. Sim, A gente fez junto com o curso de juiz, teve a clínica de RV que a gente fez, que é pra galera que tem RV, a Sim. parte de recuperação de estudo normal, parafuso. O RV é uma baita de uma máquina, Sim. né? Então ela te induz a fazer, às vezes, muito mais do que você tá preparado pra fazer. exato. É um Mas- avião rápido, né? Um avião Liso. rápido, com muita potência, levinho, então... O RV7, né? 7, Acrobático. 8, 7, 8, 6... 6. A galera vai se 4. empolgando. Ô, Cris, e o que tem hoje de ponta, assim, de aeronave para acrobacia no mundo aí? Tem alguma coisa surgindo? Ou... Olha, surgindo de campeonato, eu acho que hoje quem domina é o Extra-330 SC, né? Ele é um avião feito Ainda pra é o competição. avião Ainda é. número 1, assim? Tem uns aviões novos saindo, eu não sei como é que eles, né, se comportariam num campeonato. Mas como show aéreo, são maravilhosos, né? Tipo aquele Game Bird que estão fazendo. O avião é É lindo sensacional. aquele avião. Os Halcones, inclusive, né? Trocaram extra por eles e eles vão vir pra Academia da Força Aérea, no dia 21 de agosto, né? Eles divulgaram a Ah, data. eles vêm? Vem, vai ter os Ó, que Halcones. bacana. Ó, legal, Com um cara. avião novo agora. Então vai ser bem legal deles Show voando de bola. com um avião novo. E ele é meio que uma evolução do... Não é uma evolução do Sukhoi, porque não é russo, mas ele é baseado no Sukhoi. Ele tem mais ou menos a mesma asa, mesmo comprimento de cauda. Então ele tem um voo muito parecido com o Sukhoi, só que com um Lycoming na frente. Isso. Facilita um pouco a vida. É, porque O VDNF é é chatinho. chato de É. trabalhar. Queria que você falasse um pouquinho sobre show aéreo, que a gente assistiu a live que você e o Márcio Uhum. e o Gunnar também, né, Gunnar. se apresentaram no aniversário, né, da... Uhum. Dos Qual 70 foi anos a da fumaça. emoção? Cara, foi Tá o que eu junto falei ali com aquele o dia pro pessoal. Vadico, assim... Eu falei, o que me incentivou muito a fazer acrobacia sempre foi a Esquadrilha da Fumaça. Eu sou apaixonado pelo T-27, inclusive, naquela pintura vermelha era o sonho, ainda é o sonho, na verdade, né? Arrepia, né? É, se um dia Lembra. aquele que tá pendurado em Pirassununga desaparecer, podem procurar lá em casa, existe a chance de ser eu. Então, Show. eu tive nos 50 anos da Esquadrilha da Fumaça, foi sensacional, no aniversário deles. Inclusive, o extra que eu vou hoje, do Ianco, aquele extra era dos Halcones e ele voou lá. Então, tipo, é uma coincidência interessante. Eu tive nos 60 anos, também da Esquadrilha da Fumaça. Aí, os 60 anos já foi... 2012 eu já tava na Trip, então eu fui com a Trip, na verdade. Com o pessoal da Trip, a gente foi de ATR pra lá. Era o Michel, o comandante, inclusive. E a gente foi pra lá e assistir. E, tipo, de novo, os Pirassununga. caras lá em Pirassununga. Então, foram sempre marcantes os aniversários de década, né? Sim. Então, ser convidado pelos caras pra, tipo, voar no aniversário deles foi espetacular. Não tem como descrever, na verdade, né? Tipo, é voar na casa dos caras. donos da acrobacia no Brasil, assim. Eles são sempre o ponto alto no show aéreo. Sempre. É sempre. Sempre vão ser. Eles atraem multidão sempre quando Sim. tem show deles. Então, emocionante, foi. né? Quando o Garcia me ligou, até agradeço de novo. Ele falou assim, Cris, você quer vir? Eu falei, nossa, mas é óbvio que eu quero. legal. Aí já saí choramingando pra chefe, folga. Aí choramingando tem que começar a tudo. mexer o doce, né? Exato. Pra poder E foi participar. sensacional. E é muito legal. Uma pena que não calhou de fazer aberto, né? Porque ainda teve a restrição do Covid, tanto que o domingo aéreo vai bater separado, na verdade, a Sim. data. Mas, acabando esse negócio de Covid, vai ficar legal. E o domingo aéreo vai ser sensacional de novo, né? Vai ser a continuação da comemoração dos 70 anos, Sim. querendo ou não. É bacana demais, cara. É legal ver o pessoal aí se movimentando pra fazer isso aí voltar a ser o que já foi um dia, né? Sim, Já é a tivemos ideia. muita coisa. Incentivar a nova geração, Incentivar essa nova a criançada, geração, né? o pessoal que tem um sonho Exato. de trabalhar na aviação, né? De Seja tá- lá qual área, né? Manutenção. A Esquadrilha da parte de Fumaça, piloto. a ideia dela sempre foi essa, né? Trazer o pessoal pra Força Aérea, no caso. Mas nunca Isso. foi só pra Força Aérea. Eles Sim. sempre trouxeram pra Pra tudo. toda a aviação. né? Muita gente... Forças Armadas, né? Não, e mesmo pra aviação, né? Mesmo a Esquadrilha da Fumaça sendo especificamente, né, da Força Aérea,
O cara às vezes se apaixonou naquilo, mas eu não quero Força Aérea, mas eu quero ser piloto. Exato. Por ter visto os caras Exato. voarem. Então Incentiva, demais. né? O pessoal às vezes quer ir pro ITA. Lógico, quando você é mais jovem, você não tem nem noção do que é, o que você vai fazer lá, mas estimula o jovem a querer algo a mais, né? Vai estudar mais. Eu sou vai muito ser suspeito, piloto. mas é uma carreira apaixonante, né? É muito Exato. bom. Não posso, de novo. Assim, você gosta de ser piloto? Eu falei assim, sim. Você faria outra coisa? Eu falei, provavelmente, se precisasse. Sim. Mas assim, nunca passou pela minha cabeça fazer outra coisa. Sim. Trabalhar ao ar livre, acho que não tem, né? A gente mesmo com a manutenção, pô, não tem coisa melhor que você sair fora do hangar, ver o céu, ver avião Pôr do sol voando, nunca é pôr o do mesmo. sol nunca Cada é o dia é um mesmo. dia. Eu tenho... Não é? Cada Eu dia devo é ter um umas dia, cara. 1000 fotos de pôr do sol. Aqui também. A gente tira todo dia. Hoje o Pra sol nada. tá ali. É. Daí vai passando, o sol vai andando durante os meses, né, cara? A gente sabe, é agosto, o sol tá em tal lugar ali, vai pousar, vai, né, cair em tal A lugar. gente acorda de madrugada pra voar, né? Então, Aí você fala assim, o sol nascendo, você fala assim, nossa, tá bonito. Aí você Exato. vai lá e tira uma foto. Pra quê? Pra nada. Pra nada. Estão todos no meu celular, Sim. mas tem 1 milhão de fotos de nascer e pôr do sol. Todo mundo que trabalha com aviação Aí você vê uma um monte de cobertura diferente. Nossa, tá bonito hoje, vou tirar uma Exato. foto. Nossa, que divertido. E tira uma foto. Tem 1 milhão de fotos. Exatamente. O negócio que você falou do juiz. Mas o juiz. A FAI, ela tem um programa que chama Fair Play. Então esse programa, inclusive ele é aberto, o código dele. Na verdade, as fórmulas que ele usa pra fazer isso. Ele Tá. tem um manual, ele explica. Aham. Então não é nenhuma panopretagem. Mas o programa, basicamente, você cadastra os juízes, cadastra as notas dos competidores. Então não tem chance de um juiz favorecer. E vocês utilizam. A gente utiliza, a gente sempre utilizou. Então não tem como um juiz favorecer um amigo dele. Sim. A gente até evita, assim, por exemplo, o Jairo que o pai, né, do Vitor Lucas, Sim. ele nunca julga eles voando. Meu pai nunca me julgou, a gente tira da linha por causa disso. Pra evitar que falhe. Não que eles vão fazer, tipo, eu Sim. confio neles julgando e aconteceu, não tem isso. Mas o programa do Fair Play, ele não deixa isso acontecer. Então, se algum juiz tentar favorecer algum competidor, o programa percebe esse Fica desvio evidente. estatístico e ele diminui ou cancela aquela nota. Ele não leva nem em conta. Entendi. Então, assim, o cara teria que ser um gênio, na verdade, pra conseguir bater o programa e roubar. Ele teria que- Ajudar. exatamente. Ele teria que estudar como é que o negócio funciona. E O ele teria que ser algoritmo do muito bom programa. de matemática pra mudar as notas suavemente pra favorecer alguém. Sim. Então, assim, não vai acontecer. Aí. Então, é zero chance. Tipo assim, porque o cara, melhor porque que o isso, porque VAR. o juiz. É muito É melhor. melhor que o VAR. Inclusive, a gente tem o VAR, na verdade, né? Se a Tem. gente tenta filmar todos os voos, ou se o competidor filmar o próprio voo, daí, por exemplo, uma manobra que o juiz não viu. Ele fala assim, eu fiz 2 tempos e o juiz deu 0. Aí ele pode entrar com um recurso, isso é previsto, a gente não nem inventando a FAI. Tá. Ele entra com recurso, ele pode usar esse vídeo, ou alguém vê o que ele filmou. Se no vídeo mostrar que ele fez 2 tempos, ele pode até ficar com uma nota baixa, mas não pode mais ser um 0. Então Entendi. até o VAR tem. Ó. Então não tem muito como você roubar. Mas continua sendo um esporte artístico. Sim. Então, assim, você tem que apresentar bem pro juiz. Tem gente que fala, vamos colocar um computador pra medir a manobra, etc e tal. Se você colocar um computador pra medir a manobra, vai ficar todo mundo com 0. Já começa Quer por aí. falar agora. É verdade, a gente erra um monte de coisinha. Sim. O grande segredo é você errar sem o juiz perceber. É igual futebol. Se for levar tudo a ferro e fogo, não tem jogo. Já começa com o apito final, porque não pode encostar, não pode fazer nada. Exato. Então, Entendeu? vai tirar o charme. Então, Sim. dá pra fazer isso. A gente tem outros recursos pra evitar o erro, mas no final é você fazer um voo bonito pro juiz assistir. Exato. E o emocionante é ser julgado por um ser humano, né? Sim. Por um computador, Daí imagina, o Tem cara não faz um graça, né? simulador em casa, acabou a graça, né? acabou. Então não. É legal. Foi só pra essa parte de juiz, que às vezes. Que eu tava falando, tem gente que tem Pra não preconceito com acrobacia. É, Porque é dúvida. só pano preto, só panelinha. Só os mesmos ganham. É, Tal. Já ouvi cara, em algum lugar isso. Cai num lugar que assim, os mesmos ganham porque os mesmos também são os que Competem. treinam. E né? os que competem são coincidentemente, sempre os mesmos. exato. Né? Não, cara, não tem como fugir. Se Mas que você legal voar que e você- treinar, você vai ir bem. Sim. E quando você entender, isso passou comigo. No começo eu reclamava muito, falava assim, não, porque o juiz, não, porque isso. Uma hora você entende que assim, mas sou eu o problema. Quando você coloca isso na cabeça e voa pra você, é outra vibe o campeonato. Interessante. É muito, muito mais divertido e você acaba ganhando. Sim.